no período eleitoral dentro das igrejas, né? Porque é um cenário propício para contenda, para disputas por votos, e aí acaba quebrando a unidade da igreja, né? A gente encontra famílias que se conversam no período eleitoral, né? Que brigam um com o outro, fica com raiva do outro, né? E eu gosto de falar muito, a igreja é a extensão da sua casa, né? Então, se você tem problema na sua casa, você vai levar esse problema para dentro da igreja, né? Grupos de WhatsApp da igreja que muitas vezes são bombardeados por questões políticas, tem irmão que sai do grupo, tem irmão que se chateia, né? Às vezes alguém fala de um presidente, mas aí aquela metade dos irmãos gosta daquele presidente, e aí você acabou ferindo. E aí dessa forma não se preserva, né, a unidade do Espírito, né? Acaba criando contendas e dissensões dentro da igreja. E também acaba que quem gosta de um certo político ou de certa pessoa é porque ele está fazendo algo que agrada a pessoa, a si própria. A si própria, justamente. Então acaba também sendo um partidarismo, porque a pessoa não está pensando num todo, não, está pensando nele próprio. Não, eu vou votar em fulano porque ele vai fazer um negócio que vai ser bom para mim, ou para minha categoria, ou para... É porque também hoje perdeu-se essa visão de que a política ela cuida de todos, né? Ela não cuida de um grupo específico de pessoas, né? A política vai cuidar de todos, não apenas de um grupo, tá? Então a igreja não pode facilitar essa estratégia do inimigo. Olha aqui, ele usa 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então a igreja tem que ter essa união, né? A igreja tem que ser unida nesse sentido, tá? Tem o papel de igreja, né? Justamente. Que é igual o sal. O sal, se não temperar, ele deixa de ser sal. Se a igreja começa a se dividir, ela deixa de ser igreja. Deixa de ser igreja. Perde-se a essência da igreja. Tá? Então, a igreja tem que se vacinar contra esses desvirtuamentos, tá? A igreja tem que ter cuidado e se manter sobriedade diante dessa situação, tá bom? Aqui agora ele vem para o tópico 3 e já ia finalizando já a lição, né? Buscando a unidade por meio do Espírito Santo. Aí, ó, a unidade do Espírito, né? Então, ele vai falar aqui, ó, inúmeras congregações gastam muito tempo para restaurar a comunhão entre os irmãos perdida em função das disputas eleitorais. Então, você está vendo que você passa aí 4 anos trabalhando esse princípio de união para ser destruído no período eleitoral, não é? Ele vai usar aí essa questão aí, o texto de Efésios. Nós vamos dar uma ida lá em Efésios, capítulo 4, versículo 3, é um texto que eu já falei muito dentro da igreja, tem muito a nos ensinar, falando a respeito da unidade que deve haver, né, entre os irmãos, né? Veja só, essa unidade do Espírito, ela já é algo que existe dentro da igreja. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 3, vai falar bem assim, ó, procure guardar ou preservar, em outras traduções, né, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, tá? Em outra versão, ela vai falar esforcem, né? Esforcem em preservar a unidade do Espírito que há entre vós, né? Então veja só, essa unidade ela já existe, já é algo que veio de cima para baixo, não de baixo para cima, ela já existe. A igreja preserva, a igreja tem que preservar. E Paulo vai dizer aí que a igreja precisa se esforçar. No contexto aqui, em Efésios, a igreja de Éfeso era uma igreja que era composta por judeus e gentios,
Então você vê que as tradições completamente diferentes, né? Porque aí você vai pegar, o judeu guarda o sábado, né? Circuncida, não come carne de porco, né? Então os judeus têm toda essa tradição. Aí você tem no mesmo tempo, na mesma igreja, você tem um grupo de gentio, né? Que não guarda o sábado, faz tudo o contrário, né? Que não circuncida, porque agora eles creem na circuncisão por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Eles comem a carne de porco, porque eles creem que tudo que se ora é santificado, né? E aí você já imaginou numa festa de comunhão, numa festa ágape, né? Da igreja, como é que fica? Que nem lá no INCRA tem a nossa festa lá, né? Que a gente faz o almoço para todo mundo. E aí agora você coloca judeu e gentil no mesmo local. E aí você tem a carne de porco lá na mesa. E vai dar um problema, né? Complicado. Vai virar um problema, né? E aí por isso que Paulo fala para você, não, vocês precisam se esforçar, você tem que se esforçar para que você consiga suportar, né? E tem hora que vai ficar difícil, né? Tem hora que vai ficar difícil porque nós nunca vamos pensar igual. A gente sempre vai divergir em pensamentos, certo? Né? Nós sempre vamos divergir em pensamentos, tá? Então, a igreja, ela tem que fazer o máximo possível, ela tem que se esforçar para que ela preserve essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz, tá? Paulo também vai falar aí que a gente tem que andar conforme a vocação que fomos chamados. E aí também você encontra aí já Paulo mostrando que a igreja tem que andar conforme a sua vocação, o seu chamado. E a política não está. Não faz parte. Tá? A igreja, ela tem que cooperar, cumprir o seu papel diante da sociedade, né? Tem que cumprir aí a sua cidadania, tem que votar, né? Tem que escolher o seu candidato que melhor representa, mas ela não tem que trazer isso para dentro do culto. Tem que inserir isso no culto, por quê? Porque isso vai gerar discórdia e vai não promove a unidade, vai promover a ruptura da unidade, que é a característica essencial da igreja. E quando se prega a palavra, a gente já ensina o novo convertido que ele é igual, que nós somos todos iguais e que Deus, o sangue de Cristo foi derramado para todos, para remir o pecado de todos, então temos uma igualdade. Aí agora, depois que a gente fala tudo isso, aí os nossos atos vai ser diferente. Agora nós vamos mostrar que todo mundo é diferente. Então a igreja tem que continuar com o mesmo propósito do início. E aí você vê que quando essa unidade é quebrada, o Espírito Santo já não opera mais, a igreja deixa de ser uma igreja cheia do Espírito, né? Então, perto da essência, o Espírito não opera mais, né? A gente fica em um grupo para lá, em um grupo para cá, e aí Paulo vai falar a respeito do corpo com diversos membros, vai falar da igreja também como uma árvore, né? Com diversos galhos, né? Que ninguém é mais importante do que ninguém, que todo mundo é igual perante Deus, né? E deveria ser também perante a sociedade. Não pode haver dissensões, não pode haver contendas, né? Não pode haver injúrias, não pode haver calúnias, né? E você vai ver que ele vai usar o texto, acho que aqui mais para trás, de Gálatas 5:20, né? E aí, nesse texto aqui de Gálatas 5:20, você vai ver que são pecados que eu cometo contra o meu irmão, né? Que fere a unidade, que fere o meu irmão, tá?
Que aí ele vai falar o quê? Que ele fala inimizade, contenda, ciúme, ira, intriga, discórdia, facções. São todos pecados que eu cometo contra o corpo. Que eu vou ferir essa unidade do Espírito. Tá? Então eu penso assim, cada coisa no seu devido lugar. Eu acho assim, que chegou no período político, a gente tem que vacinar a igreja, né? Tem que estar ensinando principalmente essa questão da unidade. É essencial falar da unidade do Espírito para que a igreja não perca essa unidade. É porque quando o Espírito Santo sai do local, acabou, né? Justamente, acabou. Não Então, tem mais nada de Deus no local. Então a gente necessário a gente manter essa unidade. E é interessante também porque essa unidade foi criada pelo Espírito. Então, essa unidade ela não é tirada, né, da igreja como corpo místico de Cristo, da igreja na universalidade, falando da igreja universal, né, da universalidade das igrejas. Agora, devido às congregações acabam, né, se fechando as portas por causa dessas contendas, dessas intrigas. Né? Verdade. Aí aqui, ó, 3.2, a unidade produz excelência no ministério confiado por Jesus, tá? Então, olha aqui que interessante, a condição para sermos seguidores de Cristo é fazer a sua vontade, estar sempre pronto, né, para as coisas eternas. Ele é o exemplo, jamais decepcionou o rebanho que seguia, né? Então aqui ele usa João 15,14, né? Ele vai falar assim, olha, vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem tudo que eu vos mando, né? Então, e Jesus sempre prezou por essa questão de unidade, né? Jesus sempre prezou por estar todos unidos, por estar todos juntos. Ele nunca incentivou divisão, contenda, né? Não, ele sempre pregou essa questão da unidade do Espírito, né? E ele vai falar aqui que Jesus nunca decepcionou nesse lado. Então a igreja não pode decepcionar nem a sociedade, né, que estão nos vendo, e nem os membros se decepcionarem uns com os outros. É verdade. Né? Tem que preservar a unidade do Espírito. E pode ver que Cristo quando estava no templo, ele era tão focado no celestial que ele acaba chamando a atenção da própria mãe dele, né? Justo. Então, minha mãe e meu pai é aqueles que fazem a vontade de Deus. Justamente. Então ele sempre focava nessa questão espiritual. A igreja tem que focar no reino de Deus, né? Essa aí é a visão da igreja. E eu acho que outro erro da igreja também é assim, eles pensam o seguinte: se nós colocarmos políticos crentes ou cristãos, nós não vamos passar por algumas lutas, Isso, algumas coisas. Verdade. Então, que é outra coisa também, o foco da fé deles muda. Eles começam a pôr a fé agora no homem. Vamos pôr político crente, porque senão, se não for, vai ser aprovado isso, vai ser aprovado aquilo e tal. Tem medo, justamente. E se Deus quiser que a igreja seja perseguida, vai ser. Na verdade, acho que perseguição já está no currículo da igreja, né? Que a igreja do primeiro século, ela já nasceu debaixo de perseguição. Né? Então, Jesus, né? Foi justamente perseguido. E aí você vai ver aqui, ó, que o princípio da igreja é ganhar alma. Você vai ver que quando chega nesse período eleitoral, às vezes a igreja até perde o foco, né? Deixa de evangelizar, né? Deixa de discipular, deixa de batizar, né? Porque está todo mundo voltado aí para as questões políticas, tá? Então a gente tem que olhar para Cristo. O ministério de Jesus sempre foi esse ministério de unir, né? A oração sacerdotal vai falar que eles sejam um, como eu e tu somos um, ó Pai, né? Então a visão de Cristo para a igreja é que a igreja seja una, que a igreja seja uma só, tá bom? E aqui 3.3 já para a gente ir para a nossa conclusão dessa lição, né? Cuidados que se devem ter quanto à política, né? Então,
olha aqui, ó. A melhor decisão na época de disputa eleitoral é a imparcialidade, tá? Então, esta não é o mesmo que omissão. Omissão é deixar de lado ou ser indiferente, tá? Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Olha só, diante dessas disputas, a igreja tem que ser imparcial, tá? Ela não pode ser omissa, tá? Porque o que eu vejo também é que muitos pastores também chegam nesse período de se omite, né? Ele deixa de pastorear, ele deixa de ensinar, porque a função do pastor é essa, né? Conduzir a ovelha, ensinar a ovelha, né? Pelos pastos verdejantes, né? Como o salmista diz. E aí, diante dessa situação, ele acaba se omitindo, né? E Tiago vai dizer que se tu sabe fazer o bem e não faz, tu peca. É verdade. Tá pecando, né? Então, o pastor, numa situação como essa, ele não pode se omitir de forma nenhuma, tá bom? Olha aqui o que Paulo vai dizer a Timóteo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sempre abençoam guardar essas coisas, nada fazendo por parcialidade, né? O cenário político hoje, ele já é um cenário que favorece a grupos, né, específicos, né? Sim. No contexto aqui, o próprio Paulo vai falar até a respeito da consagração, né? Não te precipites em pôr as mãos sobre ninguém, né? Não te precipites em pôr as mãos sobre ninguém, para que tu não se torne participante do pecado dele, né? Então, muitas das vezes a gente se coloca na berlinda por alguém, né, que muitas das vezes ele não vai cumprir com seus compromissos, né? A igreja, ela tem que ter uma postura, tem que ter uma posição diante dessa situação. E isso, o pastor Misael diz que até gera credibilidade, né, para a própria igreja, né? Quando a sociedade olha e fala, não, aquela igreja, ela se posiciona. A posição da igreja é essa. A posição da igreja é um político que defenda a sociedade em si, e não é um político que defenda os interesses pessoais da igreja. Isso gera uma certa credibilidade para a igreja, né? Aquele político que chega lá na sua porta, na sua igreja, e oferece alguma coisa, fala, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer isso por você. E aí o pastor é aquele pastor imparcial, né? Aquele pastor que toma a decisão e fala, não, aqui não, a gente não precisa dessa ajuda, tá? Os cristãos aqui são livres, eles escolhem seu próprio candidato, eles votam no quem melhor te representa, e a igreja não está aqui para obrigar ninguém a votar em ninguém. Isso gera uma credibilidade. Com né? certeza. Você está num culto e tem pessoas não crentes ali dentro, né? Que muitas das vezes ele foi na igreja no período político até para fugir, porque está todo mundo falando por exemplo, hoje nós estamos numa pandemia, né? Nós estamos numa pandemia. E aí, vamos supor que o nosso governador, ele libera aí e as igrejas abrem e volta a funcionar. Aí o povo vai para a igreja já com a intenção de fugir dessa questão pandemia, porque todo canto que você abre só fala disso, né? Só fala pandemia, Covid, pandemia, não sei o que, pandemia. Você quer ouvir uma coisa diferente. Né? Então aí ele fala, não, gente, eu vou na igreja porque eu quero ouvir a palavra, eu quero chegar lá e ser edificado pela palavra. Aí chega lá na igreja, a igreja está falando do quê? Pandemia. Né? É que nem a questão política. Chega no período político, muitas vezes a pessoa fala, gente, eu vou na igreja porque eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir uma coisa diferente, porque onde eu vou é política. Aí quando ele chega dentro da igreja, o que tem lá? Política. Aí a igreja perde essa credibilidade, né? Olha aqui, ele vai falar assim, ó, se a congregação quer abrir as suas portas para um candidato apresentar seu projeto político, pois que abra para todos. Se quer orar pelos políticos, ore por todos, sem declarar para A ou para B.
Por quê? Porque é que nem nós falamos, né? Que a política já é um cenário desacreditado, né? Então, a membresia, ela vai olhar o culto não mais como um culto voltado a Deus, mas como um comício. É, verdade. Né? Então, a igreja vai perder a credibilidade diante da sociedade. Então tem pessoas também que vai usar a política usando o exemplo de... Porque José foi político, que Daniel trabalhou na política, mas eles não vê que todos esses que fizeram alguma coisa foi primeiro porque fizeram a obra de Deus antes, primeiro porque eles foram como escravo. Foi levantado por Deus para um propósito. Para um propósito. Então eles vão para lá, são escravos, e aí eles fazem a vontade de Deus, e aí através disso eles conseguem alcançar esse propósito. E mesmo assim, esse propósito, por exemplo, a rainha Esther. A rainha Esther foi colocada lá para salvar o povo. José foi posto lá para quê? Para salvar também Israel. Então é um propósito, eles foram colocados da política, mas para cumprir um propósito que foi determinado por Deus para isso. E eles também não se contaminam, né? Essa é uma questão que se deve se levantar também. Porque que nem assim, ó, a lição aqui está falando a respeito dessa questão, dessa igualdade que é o sentido da política, não é? Então ela fala assim, ó, se tu vai abrir a porta da igreja para o político, tem que abrir para todo mundo, né? Se você realmente for fazer a política da maneira correta, né? Da forma certa. E aí você vai ver o seguinte, quando Daniel é levantado, né, lá na Babilônia, a primeira coisa que ele faz é o quê? Eu vou abrir mão do manjar do rei, eu não quero, né? Nós não vamos fazer parte desse manjar, porque tem coisas lá que ferem os princípios da palavra de Deus. Aí se você olha que o sentido da política é justamente essa questão de igualdade, igualitária, né? As divisões têm que ser igual. A primeira coisa que ele teria que abrir mão era do quê? Auxílio A, auxílio B, auxílio terno, auxílio isso, auxílio não sei o quê. É coisa que eles não precisam. Que eles não precisam, que é injusto, que a população não tem, né? Que a sociedade também não tem. Então, assim, se o cristão vai entrar nesse meio, ele tem que ter essa consciência. Primeiro, vou cuidar de todo mundo. Cristão, não cristão, macumbeiro, né, homossexual, vou cuidar de todo mundo, né? Segundo, Daniel foi, tá bom, vou me manter como Daniel, vou abrir mão dos manjares, né? Vou abrir mão de tudo que a política proporciona, né? E vou trabalhar num bem comum, vou ser instrumento de Deus ali dentro, né? E você vai ver que dificilmente vocês vão fazer isso, né? E você vai ver que, por exemplo, José, ele deu comida para quem jogou ele no poço, né? Justamente. Para quem tinha toda a intenção de matar ele. Ele manteve a unidade, né? Manteve a unidade dentro da família, né? Ele não deixou que a raiz de amargura crescesse no coração dele, né? Ele perdoou, ele abriu mão do perdão, né? Então, será que nós temos essa mesma estrutura espiritual que esses homens tiveram para que a gente entre dentro da política? Então eu acho que uma situação que tem que ser colocada é justamente isso. Eu tenho a mesma estrutura espiritual? Se eu tiver a mesma estrutura espiritual, então... Aí acaba que eles têm esse pensamento, fica até mais complicado para eles, né? Uhum. E a gente não pode também... fazer com que a membresia enxergue o culto como comício, né? Que é o que o pastor está falando aqui. A membresia vai olhar que o espaço que é dedicado para o sagrado está sendo violado pelo profano. É o comentário que o pastor Misael faz de forma maravilhosa. Eu gostei desse comentário dele, né? Muito bom mesmo. Então, o que acontece? A membresia vai olhar falando, gente, mas isso é o púlpito da igreja, né? É o lugar onde prega-se a palavra, é o lugar sagrado, né? Aí agora você começa a falar de política, começa a falar de questões políticas, né? Começa a ferir alguém já não concorda, perde-se a essência do culto, né?
Outra coisa que ele fala aqui, Flávio, você vai falar aqui, ó. Outra coisa que a gente encontra também é quando ele vai comentar aqui que o pastor acaba oferecendo o rebanho como moeda de troca para obter vantagens, né? Em forma de terrenos, empregos e outro bem, acaba barganhando, né? Fazendo uma barganha. Quebra esse princípio da mordomia, né? Perde-se também a visão de que as ovelhas não são dele, é a ovelha de Cristo. Né? E novamente você vê que o interesse próprio. Justamente. Interesse próprio. E por outro lado, o que o pastor Misael comenta aqui é porque as ovelhas, elas vão repudiar esse pastor, não na frente dele, mas nos bastidores, né? Então assim, às vezes o pastor faz essa reunião e vai falar de um político tal, e vamos votar nele e tudo. E aí quando sai da reunião, ele é bombardeado pelas próprias ovelhas, né? Claro que o pastor está querendo colocar, obrigar a gente a votar, eu não concordo com isso, não concordo. Então acaba sendo repudiado, né? Vai quebrar completamente os princípios, né? Os ensinamentos que às vezes até ele mesmo trouxe para a igreja. Verdade. Né? E outra, quando uma pessoa deixa de ser referência, acabou o ministério, levantou. Acabou o seu ministério. Então a igreja vai olhar para ele como um político também. Mesmo ele não estando na política, mas ele está fazendo a política do lado negativo, né? Está olhando pelo lado negativo da política, tá? Na política passada, teve pessoas que chegou até em mim falando, não, que você vai ser beneficiado com isso, beneficiado com aquilo e tal, vamos apoiar lá, vamos ajudar. Não, mas a gente não, a igreja não entra nesse lado, não. Os cristãos aqui, os irmãos são livres para fazer a sua própria escolha. Porque também, Flávio, é o que a Constituição diz, né? A Constituição vai dizer isso, meu voto é livre, secreto, né? Eu sou livre para fazer a minha própria escolha, né? Verdade. Então aí aqui ele volta na lição anterior falando desse princípio da mordomia. Que você está lá numa igreja, mas você não cuida do que é seu, você cuida do que é de Deus. Que é dos outros. Né? Então, a igreja é de Cristo, a igreja não é de pastor nenhum pastor é dono de igreja. Não é? O próprio Cristo, quando estava aqui na terra, ele falava, né? nada não é meu, nada é meu. Ele vai falar, né? Justamente, ele tinha esse princípio, né? De que ele fazia tudo conforme a vontade do Pai, né? Então, assim, Cristo não assinou a procuração para pastor nenhum, passando a igreja para ele, né? Verdade. Né? Verdade. A igreja é de Cristo, você está cuidando de um rebanho que não pertence a você. Outro exemplo que nós vemos também é Paulo, né? Paulo, ele fazia o ministério, abria as igrejas e ele não tinha interesse nenhum para si próprio. Né? Ele mesmo nem ficava lá, né? Ele montava, deixava a igreja estruturada, colocava um pastor e saía. Né? E abria outra. E ele sempre estava falando para os pastores, tenha cuidado, para você não lançar um fundamento sobre o qual já está posto, que é Cristo Jesus. Ele mesmo tira essa glória dele, vai falar, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento é Cristo. Então, ele traz essa visão cristocêntrica para a igreja. Né? Então, essa igreja prega o reino de Deus, se a igreja está voltada para Cristo, ela não se põe nessas confusões políticas partidárias. Ela preserva a unidade do Espírito, tá, irmãos? Chegamos à conclusão, né? Chegamos agora à conclusão da lição, né? Que vai falar assim, mediante a internalização das mensagens mercantilistas, olha aí, tá? Mercantilistas, as quais medem o homem pelo que ele possui, bem, dinheiro, títulos, eles se lançam enlouquecidos em disputas doentias com o outro, na tentativa de superarem-se numa guerra de todos contra todos. Nesse afã, esquece os princípios de justiça, de dignidade humana e de juízo justo.
de justiça social e de temor a Deus. A igreja deve, portanto, fugir desses laços por meio do dom de discernimento que o Espírito Santo nos concede. Então, o Espírito Santo ele te dá essa capacidade de discernir, né? De provar, ver o que é bom, né? É o texto que ele vai usar lá quando Paulo fala em Filipenses, né? Lá no capítulo 4, versículo 8, né? Tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de bom proveito, que seja isso que ocupa, né? A vossa mente. Então, a igreja tem que estar voltado para o papel dela. Pregar o Evangelho de Cristo, né? E pregar, ensinar, batizar, né? Discipular, essa é a função da igreja, ela tem que se colocar dentro dessa visão. O que já é muito trabalho, né? O que já é bastante trabalho, tá? E não perder a essência de ser sal, né? Não fazer com que as pessoas olhem para a igreja também com desprezo, olha como farinha de dentro do saco, que é o comentário que o pastor faz aqui, né? Misael, né? E o pastor também, ele não pode ser repudiado pelo rebanho, porque muitas vezes ele vai tentar obrigar o rebanho a votar em A, em B, e aí ele vai perder também a linha de ser pastor, né? de ser o líder. A igreja não vai olhar mais para ele com o mesmo olhar, né? De uma pessoa séria, de uma pessoa imparcial, né? Ele vai perder essa referência e não violar o santo com o que é profano, né? Entender que a igreja é composta por pessoas que pensam diferente, né? Que têm pensamentos diferentes e que está lutando por preservar a unidade do Espírito que existe no meio. Verdade. Né? Então é isso aí, finalizamos, tá? Essa lição, que Deus abençoe vocês. É o nosso primeiro vídeo, nos perdoe aí qualquer coisa, né, Flávio? E o nosso propósito é continuar fazendo esses vídeos, né, pastor? Como lançando como pré-aula. Justamente. Então, vocês que nos assistiram aí, deixem o comentário de vocês. Se inscreva no canal para poder você estar recebendo esses vídeos aí. Então, e deixa um comentário, é muito importante, né? A crítica é boa pra gente crescer. Sim. Não é? Às vezes a gente erra, você vê que veio dar um nervosismo porque a gente esqueceu até o Salmo 133, teve que abrir, não é? Verdade. Mas é isso aí, gente, tá? As críticas, tanto positiva quanto negativa, é bom, tá? Positiva é bom para nos motivar, negativa é bom para que a gente conserte, né? Verdade. O que tiver de errado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de cada um, tá? E fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês.